Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à disciplina de prática de ensino em microbiologia. Nós somos o grupo 3, formado pelo Guilherme Cordeiro, pela Júlia Vono e pela Kézia Paula, que sou eu. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o tamanho, a forma e o arranjo das células bacterianas. Resumindo para vocês, os assuntos que a nossa aula tratará hoje é basicamente a introdução, que vai falar sobre o tamanho e as formas básicas das células bacterianas, e nós vamos abordar assuntos mais específicos, como os cocos, os bacilos e as bactérias espirais. Então, bora para a nossa introdução. Sobre o tamanho das bactérias. Algo curioso sobre as bactérias é que, em sua maioria, elas apresentam tamanhos e formas diferentes, onde muitas apresentam cerca de 2 a 6 milímetros de altura e 0,2 a 6 milímetros de largura, mas existem aquelas bactérias que apresentam tamanhos maiores. Sobre as formas básicas das bactérias, elas apresentam cerca de 3 formas básicas. As esferas, que significa frutificação e são basicamente os cocos. Além disso, elas podem apresentar as formas de bastão, que significa bastonete ou bengala, que são os bacilos, e as formas espirais, como as espiroquetas, os espirilos e os vibriões. Algumas bactérias possuem formas diferenciadas, como a bactéria Stella, que possui uma forma semelhante a uma estrela, e a bactéria Holoarcula, que possui uma forma retangular. Agora vamos falar sobre os cocos. Mas o que são os cocos? Os cocos são bactérias esféricas, ou seja, elas podem ser redondas, ovais e até achatadas em suas extremidades. Mas como os cocos se arranjam? A divisão das bactérias para se reproduzir, dando origem a planos de divisão, são divididos em os cocos que se dividem e permanecem ligados em pares são chamados de diplococos. Aqueles que se dividem e permanecem ligados uns aos outros em uma forma de cadeia são chamadas de streptococos. Os que se dividem em 3 planos e permanecem ligados uns aos outros em basicamente 8 grupos em forma de cubo são chamadas de sarcinas. E aqueles que se dividem em múltiplos planos e formam agrupamentos em formatos de cacho de uva ou lâminas amplas são chamadas de estafilococos. Mas e sobre o exemplo dessas bactérias? A primeira delas é o Streptococcus pneumoniae, que é uma bactéria do grupo dos pneumococos e podem causar a pneumonia pneumocócica. Em segundo lugar, nós temos a bactéria Staphylococcus aureus, que é uma bactéria pertencente ao arranjo das bactérias estafilococcas e são causadoras da sepse e da meningite neonatal. Por último, a bactéria Neisseria meningitidis, que é uma bactéria do grupo das bactérias meningocócicas e são causadoras da uretrite meningocócica e da proctite, que é uma inflamação da mucosa retal. Oi, meu nome é Guilherme e agora eu vou falar a respeito do tipo de bactéria que é denominado como bacilo. Bom, e o que são os bacilos? Os bacilos são bactérias que possuem a forma de bastonete ou bastão, possuem formato alongado. Eles também podem acabar se agrupando, formando cadeias longas e enroladas. Em relação aos arranjos dos bacilos, a gente vai ter 4 diferentes arranjos aqui. A primeira delas é o bacilo único, onde a bactéria é formada por apenas um único bastonete. A segunda dela é o diplobacilo, onde a bactéria é formada por um conjunto de 2 bastonetes, um par de bastonetes. A terceira dela é o streptobacillus, onde a bactéria, o bacilo, vai ser formado por um conjunto de 3 ou mais bastonetes. E a última delas é o cocobacillus, onde o bacilo vai apresentar um formato esférico bastante semelhante ao do coco. Bom, e agora a gente vai falar de alguns exemplos aí das bactérias do tipo bacilos. A Streptobacillus moniliformis, como o próprio nome sugere, é uma bactéria do tipo Streptobacillus e ela é presente na flora intestinal dos ratos, tanto que ela pode ser chamada de febre da picada do rato, e também pode ser conhecida como febre de Haverhill, porque lá na cidade de Haverhill, que fica em Massachusetts, lá nos Estados Unidos, teve um surto dessa doença. Tem também a Clostridium difficile, que é uma bactéria presente no nosso intestino, na nossa flora intestinal, só que por causa de um uso indevido de antibióticos, ela pode causar a colite pseudomembranosa, que é uma infecção do colo. E também temos a Lactobacillus casei, que também é uma bactéria presente na nossa flora intestinal e que é conhecida bastante por ser
benéfica, né, ao nosso organismo. Ela tem, ela compõe ela compõe e regula a nossa flora intestinal, também existe ali na região da boca, na região da flora vaginal, e ela também pode ser usada na fermentação de alimentos. Ela é aquela bactéria que a gente lê lá no rótulo, que a gente escuta nas propagandas falando que tem lactobacillus vivos. É essa bactéria aí, do tipo Lactobacillus casei. Bom dia, gente. Meu nome é Júlia e eu vou dar continuidade à aula, agora falando sobre as bactérias espirais. As bactérias espirais ou espiraladas apresentam sua célula em espiral e ocorrem majoritariamente de forma isolada. Elas podem ser classificadas em espirilos, espiroquetas e vibrião. Os espirilos, eles possuem um corpo mais rígido e a presença de flagelos, e como a gente pode ver aqui, seu corpo tem a forma de um bastonete alongado e com curvas. As espiroquetas, como podemos ver na imagem, possuem corpo helicoidal e mais flexível, se locomovendo por contrações citoplasmáticas. Os vibriões assemelham-se a espirilos muito curtos, como um bastonete curvo e flagelado. Agora, com exemplares de patógenos, temos o vibrião Vibrio cholerae, agente da cólera, a espiroqueta Treponema pallidum, agente da sífilis, uma IST, certo? Uma infecção sexualmente transmitível, e o espirilo Leptospira interrogans, agente da leptospirose. Depois dessa aula teórica maravilhosa, bora de aula prática. Na aula prática de hoje, nós aprenderemos sobre a morfologia das bactérias, basicamente as formas que foram apresentadas para vocês na aula teórica. A aula prática de hoje tem basicamente o objetivo de ensinar vocês a conseguir confeccionar uma maquete sobre as formas básicas das bactérias. Em relação aos cocos, os materiais que nós vamos precisar são EVA branco ou folha sulfite para suporte do material, caneta se você precisar, massinha de modelar, a preferência de cor que você quiser e um aparelho fotográfico caso você queira registrar a sua maquete. Sobre os métodos que nós utilizamos e que vocês também vão precisar saber para construir a sua maquete sobre as formas básicas dos cocos. Primeiramente, você precisa escolher uma massinha da sua cor de preferência. Ah, eu quero uma massinha rosa, uma verde, uma azul. Escolhe a massinha que você quiser, da textura que você quiser. Para construir os cocos, você precisa fazer várias bolinhas. Para construir o diplococo, que é uma bactéria basicamente unida a outra, você vai cortar a superfície da bolinha para conseguir fazer um corte superficial nessa bolinha e dividir ela mais ou menos ao meio, como tá ali nas bolinhas azuis. Para você conseguir construir um streptococo, que são aquele grupo de bactérias grudadinhos uma na outra em fileira, você precisa repetir o primeiro processo, que é basicamente fazer as bolinhas com as mãos. Depois disso, você vai unir uma bolinha na outra em fileiras. Você pode fazer isso só colando as bolinhas, ou você pode usar o auxílio de um palitinho de dente, por exemplo. Para conseguir construir as sarcinas, você precisa basicamente fazer o passo 2, que é fazer várias bolinhas, e depois disso você vai unir essas bolinhas em dois grupos com 4 cocos, ou seja, 4 bolinhas, dois grupos, 4 bolinhas em cada grupo. Posteriormente, você vai unir esses dois grupos com eles postos em pé. Para conseguir construir os estafilococos, basta formar as bolinhas e as unir em forma de um cacho, como a gente lembra os cachos de uva, por exemplo. E esses são os resultados finais da confecção das nossas bactérias. Na primeira foto, eu trouxe um diplococo, que é basicamente um esquema, uma ilustração, e do lado, como ficou o nosso diplococo feito de massinha. Do outro lado, nós temos os streptococos, a ilustração de como deveria ficar, e do lado a foto de como ficou no final os nossos streptococos. As sarcinas estão ali embaixo, como vocês podem ver a ilustração em rosa, e do lado como ela ficou ao final da confecção com a massinha. Os estafilococos, tá? A imagem para vocês seguirem como exemplo, e do lado como elas vão ficar em vários grupinhos, várias cocos todos ajuntadinhos nesse cacho de uva. E para a confecção dos nossos bacilos, a gente vai precisar apenas de massinha de modelar, né? Qualquer uma, fica a critério o tipo de massinha de modelar ou a cor, uma folha sulfite,
só para usar como base, e um material fotográfico, né, se você quiser fotografar os seus modelos. E agora vamos à confecção, né, os métodos de confecção dos nossos bacilos. Primeiramente, a gente deve pegar a massinha de modelar, pode ser de qualquer cor ou pode ser de qualquer marca, fica a critério do aluno, e a gente vai separar ela em diversos pedaços. E primeiro, para a gente construir, para a gente confeccionar o bacilo único, a gente vai pegar um pedaço e apenas confeccionar ele na forma de um cilindro, né? Na forma de um bastonete. Apenas catar o pedaço e enrolar ele até ele ficar com a forma de um cilindro. E aí, para construir o diplobacilo, a gente vai pegar dois cilindros, vai confeccionar dois cilindros e vamos apenas unir um ou outro, né? A partir de suas extremidades. E aí, para a gente conseguir construir os cocobacilos, a gente vai catar um pedaço e apenas modelar ele formando uma bolinha, né? Porque o cocobacilo nada mais é do que o bacilo num formato esférico. E aí, para construir os streptobacilos, a gente vai catar aqueles cilindros que já estão construídos, construir mais alguns, confeccionar mais alguns, enrolar um pouquinho mais, e aí a gente vai conectar em 3 ou mais, né, formar aquela cadeia longa, e a gente vai ter os nossos streptobacilos. E aí a gente tem o nosso resultado final, né, de como que ficou a nossa confecção dos bacilos. A gente tem primeiro aqui a imagem de uma representação gráfica do que seria mais próximo da realidade, né, os nossos bacilos. E aí a gente tem como que a gente conseguiu confeccionar. Primeiro a gente tem aqui, né, o bacilo simples, como que é a representação dele e como que ficou a nossa confecção. A gente tem ali o diplobacilo, como que ficou a representação dele. Temos também ali o cocobacilo, né, a bolinha, como que é a representação gráfica e como que ficou. E o streptobacilo, né, como que ficou a nossa cadeia. Para construir as nossas bactérias espirais aqui na nossa prática, a gente vai precisar de massinha de modelar, aparelho fotográfico e uma folha sulfite para você usar de base. Bom, para a gente conseguir fazer pelo menos um modelo de cada, a gente vai precisar de 3 massinhas. Então, como que vai funcionar? É o mesmo processo para a construção, tanto do vibrião quanto do espirilo. Então, como que rola? A gente vai dividir a massinha em 2 pedaços. Um deles a gente vai fazer um cilindro. Pro espirilo, o cilindro ele tem que ser mais longo e pro vibrião ele tem que ser mais pequeno. E a outra metade a gente vai fazer cilindros mais finos, porque vão ser os flagelos. Para as espiroquetas, a gente cata a massinha e enrola ela num cilindro longo e de grossura média. Depois de juntar os flagelos aos respectivos corpos das bactérias, a gente vai ter como resultado aqui a comparação de um esquema digital com o esquema que a gente construiu. Então, a gente tem as espiroquetas em rosa, os espirilos em azul e os vibriões em verde. Bom, pessoal, essa aqui é as nossas referências bibliográficas. Quero agradecer vocês por terem nos acompanhado até aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo e até mais.